Quem está comandando esta era? Quem está comandando, quem está governando este tempo chamado Cronos? É nesse sentido. E não deste século do ponto de vista de precisar cronometricamente o século ou ano preciso, mas era no sentido de Cronos, do tempo que o homem, a humanidade está vivendo nesse tempo que Deus destinou a nós. Há um texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu vou ler, é um texto extremamente conhecido. Antes eu quero dizer aos irmãos, visite, a nossa igreja tem um canal no YouTube, essa mensagem vai estar lá. Seja um seguidor, já temos mais de uma centena de seguidores, chegando praticamente aí a mais de uma centena e meia de seguidores depois que abrimos o canal. Mas você pode tornar as mensagens aqui, pegar a mensagem, entrar, ser um seguidor do canal, ser participante, visitar e mandar essa mensagem para alguém da sua família, em qualquer estado, em qualquer lugar do mundo e compartilhar aquilo que está acontecendo. Lógico que nós estamos trabalhando um direcionamento no sentido de que o culto seja online, mas para isso será necessário alguns investimentos aqui e equipamentos. Mas enquanto isso, você tem, e nós vamos perseguir, vamos alcançar isso, mas enquanto isso você tem esta oportunidade. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2, prioritariamente. Romanos 12, versículo 2. Esse é um texto sobejamente conhecido por aqueles que estudam a palavra de Deus, mas você que veio essa noite, esse texto eu recomendo a você, recomendável no sentido de que você leia e considere esse texto extremamente importante para você abrir a sua mente. A nossa mente precisa ser um paraquedas aberto, né? O paraquedas eu espero que a sua mente, ao ser usado no sentido de analisar, no sentido de raciocinar, de abrir a mente no sentido de considerar outras visões, a fim de que sua mente seja iluminada pela revelação da palavra de Deus. Tem pessoas que fecham a sua mente e uma mente fechada, obtusa, muitas vezes vacinada pela tradição ou pela outras experiências e outras considerações em termos de conhecimento, pode comprometer a sua vida e até mesmo a sua vida espiritual. Portanto, que a sua mente seja um paraquedas, mas um paraquedas aberto. E o paraquedas aberto, pode ter certeza que ele desenvolve sua missão. Não é isso? Agora, um paraquedas fechado não vai servir para nada, não é verdade? Então, abra sua mente nesse sentido para que Deus trabalhe nela nesta noite. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito que sempre ajuda a fazermos um parafraseamento, parafrasear certos textos bíblicos como este, procurando compreender melhor o seu significado. É lógico que quando parafraseamos um texto, nós temos que ter um cuidado enorme para não alterar o texto original, no sentido do que ele diz, e nós não temos autoridade na palavra de Deus para mudar nada no texto. Mas veja só, vamos considerar aqui alguns seguintes paráfrases sobre este texto. Por exemplo, o texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Parafraseando, poderia ser assim:
não se encaixem nos esquemas que este mundo monta para a sua vida funcionar. Eu estou trazendo o texto no sentido de diluir o mesmo sem alterar o sentido original do texto. Não se encaixem nos esquemas deste mundo. Não se encaixe nos esquemas que este mundo monta. Ao contrário, pensem de forma nova, de forma diferente. Prefiram confiar na vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é, preste atenção, o melhor para a sua vida. Eu estou parafraseando o texto, esse texto. Ela é perfeita, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus é perfeita. Creio que vou acrescentar mais uma vez. Não acreditem nas propostas de vida dos que não temem a Deus. É tomando o texto e trazendo para outros vocabulários e outras palavras que não mudam o sentido do texto. Se vocês seguirem a multidão, agindo como todos agem, perderão o que tanto buscam. Transgridam o padrão do mundo, inspirados pela fé. Creiam, a vontade de Deus é o caminho que satisfará, realizará, fortalecerá e cumprirá o ideal de Deus para a sua vida. Eu apresentei 2 paráfrases, e eu creio que essas paráfrases declaram significados válidos para o texto escrito pelo apóstolo Paulo. Elas nos colocam, meus irmãos, diante de um fato de que a vida como a organizamos, com seus valores e princípios, está cheia de equívocos, ilusões e enganos. Nós vemos isso claramente o tempo todo. Nós vemos isso na mídia, isso em grande realce, no dia a dia, no estilo de vida das pessoas e de multidões cegas. De multidões vivendo uma vida fútil, pobre, alheia ao que Deus destinou para cada um de nós. Podemos escolher nos inconformar ao padrão que é sugerido o tempo todo pelos novos conceitos e conceituações, e nós não estaremos sozinhos nessa jornada, e aliás, muitas pessoas vão aplaudir você e vai encorajar você nesse sentido. Isso é fácil notar, e você será mais um dessa grande multidão, não seremos uma exceção, pois somos influenciados. Mas a pergunta você quer seguir o padrão deste mundo? Você sabe quem governa este mundo? E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse aspecto. Quando Deus, através da sua palavra, diz: não se conformem com este mundo, não se conformem, versículo 1 diz exatamente, não se conformem com o formato deste mundo, não se amoldem, não se enquadrem. É no sentido de que este mundo, segundo a ótica e a cosmovisão bíblica, tem alguém que governa, gerencia e exerce uma influência tremenda. E eu gostaria de abrir seus olhos, não importa a sua idade nessa noite, para que Deus fale ao seu coração através de sua palavra. Podemos, pelo seu espírito, aceitar
o desafio de Deus de renovar o nosso entendimento, e só assim você vai ter a certeza de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, ou então continuar fazendo sua vontade pessoal, e pode ter certeza que está sendo pilotada, monitorada e governada por aquele que governa este mundo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo experimentou isso. Ele disse que seus valores, inclusive sua religiosidade, mudaram completamente. Ele diz assim: o que era lucro para mim, eu passei a considerar como prejuízo, como perda, quando descobri a verdadeira riqueza que está em conhecer e viver a Cristo. E ele fala, pela excelência do conhecimento de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Eu mudei a rota da minha vida. Eu deixei de dar à minha vida a direção que ela estava seguindo, e eu tirei a minha vida do piloto automático, porque eu estava fazendo coisas sequenciais que me foram ensinadas e influenciadas por muitas situações, pelos meus antepassados, pelo século, pela era que eu vivi, e também eu era produto do meio, e nós somos, que eu vivi. Isso foi alterado. Meus irmãos, não se trata de um rompimento com a vida. Ao contrário, trata-se de uma ação de Deus na mente de alguém, nesse caso no apóstolo Paulo, e que se modelou inspirada anteriormente na prepotência, no jargão religioso dele, ao ponto dele ser intolerante e matar, inclusive ser perseguidor, matou, e foi uma pessoa que foi responsável pela morte do diácono Estevão, do pregador Estevão, e ele perseguiu e foi o causador de vários prejuízos da igreja primitiva, e ele fazia por zelo religioso. Mas a Bíblia diz que Deus atuou de uma maneira extraordinária na vida do apóstolo, em Saulo, que se transformou em Paulo. Meus irmãos, vamos à pergunta: quem é que governa, quem governava o mundo nos dias de Paulo, dos apóstolos? Quem governa este mundo? Muitos responderiam assim, no automatismo: quem governa esse mundo, pastor, é Deus. Mas eu gostaria, sim, Deus está no alto e sublime trono. Deus está no controle de todas as coisas. Mas a palavra de Deus abre minha mente e abre meus olhos, e eu gostaria que você saísse daqui com essa percepção, porque é significativo você considerar alguns textos e entender aquilo que gostaria que seus olhos e seu coração fosse iluminado pela revelação da palavra de Deus. Ao contrário, é significativo que em parte alguma da Escritura afirma que o Criador, o seu Filho, sejam os governantes desta era. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: será lançado fora o príncipe e o governante deste mundo. Esse texto é fortíssimo. Saiu dos lábios, essas palavras saíram dos lábios do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo 31. Eu vou, em determinado momento, lançar fora o governante deste mundo, o príncipe deste mundo. Príncipe aí no sentido daquele que exerce governo. O governante do mundo está chegando, e ele nada tem em mim,
João 14, versículo 30. Assim, o governante deste mundo está em oposição ao Salvador. E quem será esse governante? Quem é esse que está exercendo o governo de milhões de vidas? Milhões e milhões de vidas. O apóstolo Paulo acentua isso num texto que daqui a pouco eu vou ler, quando ele escreve à igreja de Éfeso. Não é preciso fazer muitas conjecturas, pois a Escritura mostra claramente que há alguém inteligente, invisível, controlando tanto homens como nações. Ele é chamado, nós vamos ter o congresso de escatologia, o grande enganador deste mundo e das nações. O mundo inteiro jaz no poder do maligno. É isso que diz a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. E a Escritura o identifica dizendo: o chamado diabo, em Apocalipse 12, e Satanás, que exerce seu governo enganando todo mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Se ele está enganando o mundo, ele está exercendo o governo, ele está exercendo influência, ele está exercendo o poder dele sobre a vida de milhões de pessoas, mesmo que você não saiba. Certa ocasião, ao ser tentado pelo diabo, o Salvador não contestou o papel de Satanás como governante desse mundo. E a Escritura explica o que aconteceu. O diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte extraordinariamente alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo. Eu preguei sobre isso em uma outra ocasião. E mostrou a glória deles. E disse: perceba como eu estou exercendo o poder. Perceba como eu estou enganando. Veja como muitas, milhares de pessoas estão sendo seduzidas por mim. E disse-lhe: todas essas coisas te darei, se prostrado me adorares. O Salvador disse-lhe então: vai-te, Satanás. Em Mateus 4, versículo 1, de 8, versículo 10, Lucas 4, 6. E o Senhor Jesus Cristo não contestou isso. Sim, ele está exercendo. Ele desenvolve esse trabalho na vida de milhões de pessoas. Nós vemos isso nas nuances várias de pecados que se multiplicam e na forma da iniquidade, como ela avassala. E nós vivemos uma época em que também a iniquidade se multiplica. E as formas de pecar se multiplicam. Já estão contabilizando, eu não entendo mais nada, mas já está se contabilizando 32 manifestações de sexualidade. Não estou entendendo mais nada. 32? É incrível. Como é que o diabo conseguiu isso? Mas é a realidade. É a incrível realidade. Pense nisso. Satanás tentou o Messias por oferecer-lhe todos os reinos do mundo. Mas teria a oferta de Satanás constituído uma genuína tentação se Satanás não fosse realmente o governante e estivesse exercendo governos sobre aquele mundo? E você dizer: mas ele é mentiroso. Eu considerei isso. Mas note que o Messias não negou que todos aqueles governos do mundo pertencessem a Satanás e que certamente teria feito se Satanás não tivesse poder sobre eles. E para reforçar o que está sendo dito, em Lucas capítulo 4, versículo 6, diz: onde o próprio Satanás afirma: disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo o poder e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser.
Isso complica. Assim sendo, Satanás, o diabo, é realmente o governador, o governante desse mundo? Até quando? Até onde? Deus permite isso? De fato, a Escritura o chama de o Deus deste mundo. O Deus deste mundo, presta atenção, esse é um texto forte, e você vai entender porque milhões de pessoas vacilam. Você vai encontrar pessoas firmes na fé, e de repente o quê? Naufragam. Firmes! Aí de repente vacilam. O texto, se você quiser, por favor, abra a sua Bíblia. Em segunda epístola de Paulo, capítulo 4, diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, versículo 3, se nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Ou seja, o evangelho não está sendo entendido, não está sendo assimilado por aqueles, segundo o apóstolo Paulo, que estão perecendo. E o Deus, segunda epístola de capítulo 4, encontraram? Não. Coríntios, o que eu disse? Meu Deus do céu, segunda Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, desculpe. E diz o texto, meus irmãos, e aí diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, dos ímpios, da humanidade, em sua grande parte, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós pregamos, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês. O Deus desse século trabalha diuturnamente, não tem férias. Ele tem um objetivo: impedir, causar ruído na comunicação. Enquanto eu estou aqui pregando, ele vai fazer tudo para que você não decodifique a mensagem. Eu estou codificando, mas ele está trabalhando na mente de milhões de pessoas, ao mesmo tempo que servos de Deus estão pregando por aí, quando você testemunha, quando eu prego e quando eu falo da palavra de Deus, para que aqueles que ouvem, aqueles que estão sendo alcançados pela ministração da palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, no sentido de cegar o seu entendimento, desenvolver um trabalho de desfocar a sua mente, sua atenção, para que você não entenda. Meus irmãos, é tremendo esse texto. Significativamente, Satanás não governa o mundo sozinho. Ele conseguiu persuadir, meus irmãos, e a Bíblia fala de principados e potestades organizadas por ele. Uma vez o Senhor expulsou demônios, e eles disseram, talvez, quem saiba, seja Satanás expulsando Satanás. Mas, seu Jorge, olha, isso não existe. Beelzebu não expulsa Beelzebu, porque nem dentro do inferno, a Bíblia diz, o inferno está dividido. Há lá dentro milícias, principados e potestades, Jesus dizendo, e todos eles estão unidos com o mesmo propósito. Não há divisão, nem mesmo no inferno. Que história é essa? Ou seja, assim como existe o crime organizado, existe, escute, o inferno organizado. Existe o inferno unido. Você sabe que o que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que aconteceu há muitos anos atrás e que foi resolvido com muita disciplina e com investimento altíssimo em New York há muitos anos atrás, onde a população
cidade gigantesca, uma população muito grande, foi alvo do crime organizado. Meus irmãos, o Rio de Janeiro está sendo infestado e destruído pelo crime organizado. Existe o inferno organizado. Adolescentes que são atraídos para pertencer, inclusive, a esse esquema. Existe o inferno organizado. Esses se tornaram demônios, seus cúmplices espirituais. Por isso que você vai ler na palavra de Deus principados, potestades, milícias. A Escritura fala ao exortar a igreja: mantende-vos firme contra as maquinações do diabo, pois não é sangue e carne que temos que lutar, não é contra nós mesmos que nós temos que lutar, mas nós temos que lutar contra o quê? Principados, potestades, contra os príncipes deste mundo. E o Satanás está colocando seus principados, suas potestades dentro das universidades, dentro das nossas escolas, na mídia. Satanás estrategicamente desenvolve seu plano pouco a pouco, no sentido de persuadir milhões de pessoas. E usando, inclusive, a religiosidade. Ele não ia perder, de maneira nenhuma, essa tática, essa estratégia. Meus irmãos, mantende-vos firme. De fato, embora não saibamos quantos, o número significativo deles mais tarde se juntou a Satanás na sua rebelião, tornando-se demônios. É isso que você encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E se você ler Judas, o versículo 6, é algo tremendo. Tremendo no sentido estarrecedor. Se o Criador governasse esse mundo com toda a sua plenitude e sabedoria, Jesus Cristo não teria incluído na oração chamada modelo, Pai Nosso, dizendo assim, ele nos ensinou: Pai Nosso, o quê? Vamos repetir? Que estás nos céus, santificado seja feita aqui, como no céu. Por quê? Porque não é. A vontade de Deus não está sendo feita nesse momento em milhões de vidas, em milhões de lares. Há muitos nesse momento fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Essa é a verdade. Meus irmãos, se o Criador governasse esse mundo em toda a sua plenitude e sabedoria, só quero que vocês saibam uma coisa: por permissão de Deus. Porque Deus está acima de todas as coisas, mas ao dar a cada um de nós o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ou seja, o direito de tomarmos a nossa decisão, meus irmãos, criou a vontade permissiva e a vontade superlativa, a vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é uma coisa. Mas não é isso que está acontecendo. Existe a vontade permissiva de Deus, no sentido de que você toma decisões que é contrária à vontade absoluta de Deus, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio a você e a mim. Meus irmãos, se Deus governasse esse mundo, a terra seria hoje verdadeiramente um paraíso. Ao invés disso, ela é assolada por guerras, fomes, desastres terríveis, provocadas pelo homem, pela sua ambição. Eu não estou falando de desastres naturais. E até os naturais,
efeito da má administração do homem com aquilo que Deus lhe deu de ser administrador do universo. Vocês viram aí o que aconteceu com essas cidades cujas a barragem se rompeu e milhares de pessoas e cidades desapareceram. Aquilo não foi um desastre natural, aquilo é consequência da mão humana, do desgoverno, da ambição humana. Terrorismo, corrupção, vaidade, perversidade, morte, que causam tristeza e dores. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, de 19 a 22, vocês podem ver isso, ou depois você lê em casa, Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Nunca compreenderemos adequadamente as Escrituras, e principalmente, meus, uma nova aliança, a não ser que reconheçamos o fato de que Ele está desenvolvendo sua ação em milhões e milhões de pessoas. A pergunta que eu vou fazer, não se importe como não, que acima do alto e mais sublime trono, Deus disse a João: eu estou no trono. Eu estou no mais alto e sublime trono. E tudo isso é consequência daquilo que aconteceu quando o homem duvidou de Deus e se tornou rebelde diante de Deus. Querida igreja do Senhor, meus irmãos amados, nunca nós vamos compreender as Escrituras, a nova aliança, a não ser que reconheçamos um fato. Há milhões de pessoas nesse momento governadas não por Deus. Vou fazer uma pergunta. Pergunte a você mesmo. Se você ler Efésios, capítulo 2, e vou deixar esse texto para o final, a Bíblia diz que, neste momento, demônios, eles estão exercendo o seu poder sobre os filhos da desobediência, para que eles façam exatamente toda a vontade contrária a Deus. Eu não estou falando aqui de religião, é muito mais. Meus irmãos amados, ele é o maligno, ele está controlando. As Escrituras não ensinam que o Criador hoje controla a maioria das pessoas, pelo contrário, Jesus Cristo disse: a porta larga e espaçosa está sendo a opção de milhões e milhões. Mas a porta estreita é da minoria. Nós não precisamos de nenhum instrumento de aferição para perceber que Satanás está exercendo o seu poder na maioria. Ele tem ibope. Ele tem ibope. Ele tem ibope. Ele tem plateia. Ele desenvolveu o pecado industrializado. Ele desenvolve nesse momento usando mentes que são dele, no sentido de tornar a iniquidade institucionalizada. Você está vendo isso em nosso país? Meus irmãos, as Escrituras não ensinam. Outra coisa, o Criador, meus irmãos, é o governador, é aquele que criou este mundo e exerce o poder sobre o mundo físico. Mas seus habitantes, a Bíblia diz, está sendo governada exatamente por aquele que é inimigo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é o quê? É inimigo de Deus. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Quem está exercendo o controle sobre você? Esses governantes mundiais, invisíveis e iníquos, estão decididos
a desencaminhar toda a humanidade, a desviar-se da verdade. Meus irmãos, mas eu quero que você saiba que o Criador não deseja, nem causa, de maneira nenhuma, todo o sofrimento que há no mundo. E apesar de tudo estar submetido à permissão do Criador, nem tudo que aqui ocorre procede da sua vontade. Por isso que quando existe a verdadeira conversão, o que acontece? Você é transportado o quê? Do reino das trevas, daquele que governa as trevas, do império, daquele que exerce o poder, ou exercia o poder sobre sua mente, e influenciava você quanto à maneira de você gastar a sua vida futilmente. A Bíblia diz que você é transportado das trevas para a luz. Meus irmãos, nesse momento, há milhões de pessoas sendo monitorados, influenciados, exatamente por esses instrumentos que aproveitam-se da facilidade de enganar os homens, promovendo, inclusive, tudo isso através do chamado cultura. Muitas vezes aquilo que é chamado de cultura não é cultura, através de filmes, música, como essa que passou aí, né? Música, Satanás, como usa a música? A música foi criada por Deus, é divina. Satanás usa a música. O sexo é divino, mas ele implodiu o sexo. Está desvirtuando o sexo. Eu vi essa semana uma senhora na frente e com muita ajuda da que comanda o programa, no caso da âncora do programa, e lógico, fez inclusive um afago muito grande. Alguém que foi, eu vou apresentar, está aqui, eu nem sei como explicar, está aqui o meu genro. Eu quando fui ver o genro é uma mulher. Ednete, o genro é isso aí, Ednete, aqui do lado. O genro é, como é? É uma mulher que não é mulher e que agora é o marido da mulher dela, da mãe, da filha dela. Que mundo é esse? Meu genro. Nós estamos gostando do nosso genro. E na hora de ir ao toalete, o genro vai usar que toalete? Masculino ou feminino? Aliás, quero dizer a vocês que agora, em algumas cidades, em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, está sendo criado, inclusive, toaletes nesse sentido, novos toaletes. Através da cultura, através da religião ou religiões, através de programas de televisão, meus irmãos, há um incentivo fortíssimo no sentido de formatar, de fazer a sua cabeça, no sentido de desvirtuar, de fazer você olhar a palavra de Deus com tremendas dúvidas e não considerar mais a palavra de Deus como verdade absoluta. Nós estamos sendo empurrados, nós estamos sendo, na verdade, comprimidos a um comportamento totalmente corrompido, em total desconformidade com a vontade do Criador. Esses governantes sabem que seus pensamentos são errôneos, mas incentivam. Meus irmãos, a família está sendo destruída, e o Deus desse mundo, meus irmãos, em Judas capítulo 6, indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas
desejos, pontos de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange, meus irmãos, leis, educação, religião, etc., especulações, etc., etc. Muitos zombam da ideia de que este mundo é governado pelo inimigo. E até crentes duvidam. E até crentes existem que até duvidam da existência de Satanás. Mas eu quero dizer a você que eles fazem, que a Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça o quê? Em anjo de luz. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. E enganando milhões e milhões de pessoas através de falsas religiões. Satanás tem pastores que são falsos pastores. Satanás tem um evangelho que não é o evangelho, mas o apóstolo Paulo diz que é outro evangelho e que ele deve ser considerado o quê? Maldito. Então, a Bíblia diz, acautelai contra falsos pastores, falsas doutrinas, falsos ensinos, fake news, do ponto de vista agora, não de notícias, mas de uma verdade distorcida, comunicada de maneira absolutamente diferente daquilo que encontramos na palavra de Deus. E a Bíblia diz então, não se amoldem a isso, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não há conversão, se não há mudança de mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus diz bem claro, onde o Espírito do Pai habita, sabemos que é luz e as trevas não se misturam, porque não há maneira nenhuma comunhão entre luz e trevas. Mas uma coisa nas Escrituras me dá um conforto muito grande. Ao dizer tudo isso, você diz, pastor, isso me assombrou, mas a Bíblia diz, mas quando você é meu, ele não tem mais poder sobre sua vida. E ele não pode lhe tocar. Olha, e o juízo que virá, você está livre. Ele não pode lhe tocar. Porque você agora é do Pai. Porque você foi o quê? Comprado. Porque você foi adquirido. E que agora seus olhos o quê? Se abriram. E você pode entender perfeitamente. Mas não é o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, falou adversário, vosso inimigo, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar, destruir. E a Bíblia diz que essa é a sua missão. A missão é o quê? Roubar, matar, destruir. E a Bíblia diz, resista firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo inteiro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. 8 e 9. A Bíblia diz que meus irmãos em Cristo estão padecendo as mesmas coisas que eu aqui. Então resista. Segundo, resista ao diabo e ele o quê? Ele vai fugir de você, ele não vai perder mais tempo. Ele diz, esse daí eu não vou perder. Esse aí está firmado na palavra. Esse aí eu não exerço mais domínio. Esse aí tem o sangue do Cordeiro. Essa é a grande bênção. E quando você vê e tem essa cosmovisão do governo de Satanás, mas ao mesmo tempo da ação extraordinária de Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo menciona os discípulos aí as 10 cidades, diz, enquanto vocês estavam indo às cidades, eu fiquei aqui de joelhos,
E eu vi, disse Jesus aos discípulos, eu vi Satanás descer do céu como um raio para vos atingir, mas eu orei por vocês e ele não pôde alcançar nenhum de vocês. Eu vi. Jesus viu, mas alguns ainda não viu. Que pena. Que pena. Precisamos estar plenamente equipados para derrotar as astutas ciladas de Satanás contra a igreja, contra a sua vida e contra milhões e milhões de pessoas. Precisamos estar plenamente equipados, resistir, ficar firme. Maior é o que está em nós, em vós, do que aquele que está o quê? No mundo. É clara a visão. Há alguém agindo, mas a Bíblia diz, ele age e tem poder lá, mas maior, muito maior. Deus é maior, infinitamente maior do que o diabo. Saia daqui com essa convicção. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que ele governa, mas eu quero nesse momento ratificar que Deus é infinitamente maior. Eu não sei como é que você, só se você é insano, sem juízo, e essa religiosidade vazia, oca, não vai lhe proteger do governo de Satanás, enquanto você não tomar uma decisão claríssima, no sentido de mudar o governo de sua vida. Precisamos estar plenamente equipados, couraça da fé, com a espada do Espírito. Estamos precisando do escudo, precisamos do revestimento de Deus para nos proteger. Estamos no mundo em guerra, em oposição a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Yahvé, a Javé, a Jeová. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Finalizando, felizmente, os irmãos, está chegando o dia em que Satanás e seu bando deixarão de existir. Meus irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz, vai permanecer o quê? Para sempre. 1 João 2,17. O mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus vai ser guardado, vai ser protegido. Aqueles que são seus, a Bíblia diz que o inimigo não tem poder. Tem urucubaca, não tem, pastor, deve ter alguma coisa que foi feita e costuraram o meu nome na boca do sapo. Tem sapo nenhum! Não tem nome de servo de Deus em sapo nenhum. Pastor, pegaram um boneco, botaram o meu nome e encheram de alfinete. Nada disso tem poder, nem orixás, nem demônios, nem treva nenhuma tem poder sobre aqueles que são do Senhor. Glorifique a Deus! Sirva esse Deus! Consagre esse Deus! Resumindo, meus irmãos, a obra mais comum de Satanás é a mesma. Ele tem a mesma, enganar. O apóstolo Paulo diz, eu temo que Satanás vos engane como ele fez com os nossos pais, a velha serpente. A velha serpente. A tarefa dele é enganar. Gênesis 3:13, Mateus 24:24, 2 Tessalonicenses 2:9. O trabalho dele é enganar, seduzir. Meus irmãos, e a Bíblia, sabemos, diz a palavra de Deus, somos informados, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Mas a Bíblia diz qual é a fé que vence o mundo, nesse sentido.
Qual é a fé que vence esse que está no governo? Senão aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero concluir, conforme havia prometido, citando finalmente esse texto extraordinário da palavra de Deus, da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, que diz assim, meus irmãos, Efésios capítulo 2, que diz assim, vocês estavam mortos, versículo 1, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem segundo o curso deste mundo, segundo a formatação deste mundo. Vocês estavam mortos. Quando vocês viviam, vocês costumavam a viver e seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder das potestades do ar, daquele que domina eras, o espírito que agora está atuando aonde? Na minha vida? Não. Nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, e éramos, por natureza, o quê? Merecedores da ira. O Paulo, claríssimo. Portanto, eu gostaria que você saísse daqui com a sua mente iluminada, a respeito daquele que está no governo de milhões de pessoas que fazem parte da humanidade. Mas você pode aceitar o desafio, o clamor do apóstolo Paulo que diz, rogo-vos pela compaixão, pelo amor de Deus, que vocês não se conformem com esse mundo. A gente apresente a si mesmo os vossos corpos, o quê? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto do raciocínio, do entendimento. E é aqui que começa. Que você comece a cultuar a Deus no seu raciocínio. E é lógico que isso vai interferir em toda a sua vida, em todas as dimensões de sua vida, em todo o seu corpo e em toda a sua existência. Que Deus possa te abençoar, querido amigo, querido visitante, e que você transforme este lugar no seu lar espiritual, e que aqui você seja nutrido, alimentado, e que o Espírito Santo glorifique o nome de Jesus, o governo de Jesus, o poder de Jesus na sua vida, e que Ele o abençoe. Amém, Senhor. Baixe a sua cabeça.